Bom, estamos recebendo o Dr. Caio Naves, ele é advogado previdencialista, é membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Goiás e também é especialista pós-graduado em Direito Corporativo. Nós vamos falar sobre as mudanças na legislação trabalhista e também sobre a amplificação dessas mudanças, especialmente agora no período da pandemia. Dr. Caio Naves, é um prazer recebê-lo para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Olá, Thiago, tudo bem? É um prazer. Bom, mudou muito no governo Michel Temer, algumas mudanças já haviam acontecido na lei trabalhista, mas agora essas mudanças estão mais evidentes, né? Sim, exatamente. Principalmente porque essa nova crise gerada pelo coronavírus, ela demandou essa situação, o uso intensificado do sistema de teletrabalho, né? Bom, essa questão do teletrabalho é uma incógnita, porque tem pessoas que não entregam aquilo que a empresa gostaria, mas tem, por outro lado, também patrões que meia-noite, 1h da manhã, está cobrando o serviço da pessoa. Está em casa mesmo, eu posso cobrar a qualquer hora. Qual é a linha correta dessa nova modalidade de trabalho que está tão amplamente difundida nesse momento, doutor? Pois é, Tiago. Acontece que o artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, ela estabelece que o regime de teletrabalho hoje é um regime que não tem controle de jornada. Então, em tese, não haveria como fazer esse controle. Mas nós sabemos que a tecnologia vai evoluindo e nós já podemos fazer esse tipo de controle. É justamente esses os objetivos do Senado e da Câmara dos Deputados. Eles têm 2 projetos de lei agora, que vão à votação, que estabelecem justamente isso, que o regime de teletrabalho terá controle de jornada sim. Então, a partir de agora, o tempo combinado vai ter que ser obedecido. Isso, pelo menos teoricamente, é bom para o empregado, porque tem um limite, e é bom para o patrão também ter um mínimo de entrega de tempo, né? Perfeito. E principalmente para que, no que se refere à segurança e o controle da jornada, para evitar doenças ocupacionais, como a síndrome de burnout, que está acontecendo bastante agora, que é o esgotamento pelo aquele trabalho desregulado e excessivo. Doutor, eu vi casos de patrões que queriam instalar câmeras nos quartos onde os funcionários estavam trabalhando, em casa, para poder monitorar esse rendimento de trabalho. Isso é legal ou é um exagero? Não, esse realmente é o exagero. Lá na Constituição a gente tem que a casa é o asilo inviolável. Então situações como essa não são permitidas não. Inclusive, nós temos em relação à fiscalização do trabalho, os auditores fiscais do trabalho ficam até com o serviço um pouco dificultado, porque eles não têm a livre fiscalização que eles teriam no ambiente empresarial, que eles podem simplesmente chegar e pedir os livros. Então, não dá para o patrão simplesmente ficar ali fiscalizando tudo isso, é um exagero mesmo, né? Ele vai ter que ser criativo. Bom, em relação ao parâmetro de entrega, já que ainda não está regulamentada essa questão do tempo, existe uma tarefa diária? Como é que está sendo feito na prática hoje, doutor? Na prática, eu vejo muita gente trabalhando com metas, o que seria permitido, mas sem metas exageradas. Nós vemos muita questão de meta exagerada no serviço de telemarketing, mas, por exemplo, no artigo 6º da CLT, estabelece que não haverá diferenciação entre o trabalho realizado no ambiente corporativo, no ambiente empresarial e no realizado fora de casa ou à distância, até mesmo por meios telemáticos. Então, via de regra, o serviço seria desempenhado da mesma forma. Bom, é claro que a pessoa está trabalhando em casa, ela fica lá na casa dela com o computador ligado o dia todo, é um consumo de energia a mais. Nesse calorão que está fazendo aqui em Goiás, é impossível também ficar sem que tenha ali, no mínimo, um ventilador. O ideal é que seja um ar-condicionado funcionando o dia todo na casa, que também gera um ônus a mais. Esse ônus, ele é obrigação de quem, doutor? Pois é. Atualmente, da forma que nós temos a CLT, esse título do teletrabalho foi inserido com a reforma, lá em 2017. Inseriu o artigo 74A até o 74E. Nesse bojo de artigos, ele estabelece o seguinte: esses gastos com equipamentos telemáticos, internet, eles serão combinados entre empregado e empregador. Mas nós sabemos que o empregador é a parte que comanda, que direciona e dirige a prestação do serviço.
Hoje, a regra que a gente utiliza para solucionar essa questão é o que a gente chama de princípio da alteridade. Os empregadores, eles têm que arcar com o risco da empresa, o risco empresarial. Se eu tenho que comprar uma cadeira ergonômica para o meu empregado trabalhar na empresa, por certo que em casa também teria. Só que essa solução é principiológica, ela não é a solução legal. Nesses dois projetos de lei que serão votados agora, lá tem expressamente que o empregador arcará com esses custos. Bom, antes a pessoa trabalhava lá na empresa e tinha, suponhamos, um vale alimentação. Agora não, ela está almoçando ali em casa mesmo. Dá 11 horas, ela vai lá, prepara a própria comida, almoça em casa e volta para o quartinho de trabalho. Esse vale alimentação que era pego antes, ele continua sendo entregue pela empresa agora ou cancelou? Bom, o vale alimentação, na verdade, é uma benesse ali do empregado. Então, na medida que ele não precisará mais fazer isso, eventualmente na empresa, por questão de facilidade, o empregador pode suprimir, mas é igual eu falei, ele pode continuar pagando também. É uma faculdade do empregador. Então, o bom senso e o bom diálogo entre as partes talvez seja o melhor caminho, então. Com certeza. Da mesma forma que acontece, só a título de ilustração, com o trabalho noturno. O empregado que recebe trabalho noturno, se ele deixar de adentrar no período da noite, que é a partir das 10 horas, ele deixa de receber o adicional noturno. Fica mais ou menos nessa seara de faculdade. Eu estou aproveitando que o senhor é uma das maiores autoridades no direito do trabalho aqui em Goiás. Eu gostaria que nós tocássemos em outros assuntos também do momento e relacionados à pandemia também que nós estamos vivendo. Por exemplo, o governo federal ele teve algumas iniciativas em relação à pandemia para salvar emprego, né? Flexibilizou, tentando manter o máximo de empregos possível. O que mudou na prática para o empregador e para o empregado com essas medidas adotadas pelo governo federal? Bom, a gente até brinca no meio dos advogados trabalhistas ali que a gente acorda cada dia com uma medida provisória diferente, temos que ficar muito atentos a isso. Porque são regras de muito relevância e que trazem um efeito prático imenso. O governo trouxe várias medidas para tentar salvar esses empregadores, especialmente os empregadores, porque ele dividiu os custos que cada empregador tem com o empregado. Então, existiram faixas de divisão de 70%, de 50% do salário do empregado, para tentar salvá-lo. Não deixar o empregado sem o salário dele e ajudar o empregador no momento que ele está lucrando menos. E tem, na sua visão, o senhor que está próximo do empresário, tem surtido efeito? Foi uma medida positiva e acertada do governo federal? Eu acredito que foi uma medida, sim, salutar. Acho que ajudou bastante. Não sei se o suficiente, porque tiveram alguns ramos que foram muito afetados. Realmente teve uma diminuição gigantesca de lucro. Acho que foi uma tentativa salutar, sim, mas também em relação a essa situação eu vi bastante fraude. E lógico que não indicados por mim, mas quando cheguei a tomar conhecimento, tentei acabar com essa situação em algumas empresas, que mesmo gozando do benefício do governo, os empregadores mantiveram o empregado trabalhando, mesmo que estivesse de uma suspensão de trabalho. Então, ele estava dividindo o lucro com o empregador, com o governo e manteve o empregado trabalhando. Doutor, no meio de tudo isso, o senhor disse que os advogados já acordam de manhã procurando notícia para se atualizar dentro das MPs. E a Justiça do Trabalho, como é que está em tudo isso? O número de processos aumentaram, diminuíram? A Justiça está conseguindo absorver tudo isso? Como é que o senhor vê a Justiça do Trabalho e essa mutação contínua, essa metamorfose ambulante, constante aí na Justiça do Trabalho no Brasil? Pois então, eu vejo que em relação à Justiça do Trabalho, o pessoal, tanto os servidores como magistrados e os advogados tiveram que se atualizar demais. Inclusive, a legislação trabalhista ela já tem essa característica de mutação, mas se intensificou muito. Em relação ao aumento ou diminuição das causas trabalhistas, ao meu ver, aconteceu como aconteceu quando lançou a reforma trabalhista lá em 2017. Por quê? No dia imediatamente posterior à entrada em vigor da reforma trabalhista, lá
não houve nenhuma ação. Teve TRT que não teve nenhuma ação ajuizada. E aí depois foi voltando ao normal. E aí até alguns se intensificaram, outros mantiveram um nível menor. Então agora está acontecendo mais ou menos dessa mesma forma. Essa insegurança muitas vezes gera o sentimento de não vou ajuizar porque eu não sei como que está sendo julgada essa matéria. E hoje nós temos a sucumbência que fala, antigamente não havia na Justiça do Trabalho. Se uma pessoa entra com uma aventura jurídica, ela pode perder e ser condenada ao pagamento de honorários para o advogado da parte contrária. E a situação já está difícil, vai ficar pior ainda, né? Exatamente. Doutor, para a gente encerrar, qual foi mais extensa, a reforma do presidente Temer ou a reforma, entre aspas, que está sendo protagonizada agora pelo governo Bolsonaro? Com certeza, eu acredito que a reforma do governo Temer trouxe mais situações de novidade, principalmente porque a CLT é um compilado de normas antigo, bem antigo, e que a reforma de 2017 foi muito intensa em vários pontos. Essa reforma de agora está sendo mais pontuais, eu diria que ela está regulamentando ou tentando regulamentar pontos que antes, em 2017, não ficaram tão bem esclarecidos. A exemplo do regime de teletrabalho, que, por sinal, está sendo maior regulamentado agora. Doutor, uma tendência que é inegável, eu acho que não vai voltar atrás também, é a pejotização do processo das relações trabalhistas. As pessoas estão deixando a carteira de trabalho, estão abrindo CNPJs aí como MEIs, enfim, como prestadores de serviço. Isso é positivo? Isso é negativo? Qual a sua visão sobre essa pejotização? Bom, o que eu vi a respeito, principalmente em noticiários, mas também em casos práticos, é que muitas pessoas se pejotizaram, mas não fizeram aquela pejotização que nós chamamos de ilegal na Justiça do Trabalho, que seria aquela pejotização apenas para não pagar verbas trabalhistas. O que eu vi é que principalmente as pessoas se pejotizaram para realmente prestar o serviço como autônomos. Então, aumentaram-se, salvo engano, quase 1 milhão de MEIs nesse tempo de pandemia. Eu vejo como uma independência dos pequenos empresários, mas sempre ressalvada a questão de não poder acontecer fraudes, lógico. Ok. Conversamos aqui com o Dr. Caio Naves, advogado trabalhista, ele que é membro também da Comissão do Direito do Trabalho da OAB. Doutor, um forte abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até. Ficamos por aqui, até breve.